Então, pessoal, estamos retornando aqui, né, depois de alguns problemas técnicos, estamos retornando aqui para finalizar a nossa aula de neurofisiologia, tá ok? Nas aulas passadas a gente viu a divisão do sistema nervoso, não é isso? Como é que o sistema nervoso é dividido. E aí vimos algumas características do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. E aí a gente finalizou a nossa aula com esse esquema aqui, com a análise desse esquema, resumindo mais ou menos como é que se dá o processo de transmissão sináptica, não é isso? Do sistema nervoso periférico autônomo, não é isso? Então, como eu já havia dito nas aulas passadas, o sistema nervoso periférico autônomo ele é dividido em simpático e parasimpático. Ambos têm características, né, antagônicas, enquanto um ele excita, quanto um ele está mais aliado com aquela questão do lutar e do fugir, o outro ele tenta controlar a atividade metabólica e restabelecer o consumo de energia, tá ok? Então, uma característica importante quando a gente fala de sistema nervoso simpático é que o neurônio pré-ganglionar, não é isso? Nós temos aqui o neurônio número 1 e o neurônio número 2, tá ok? Então, o que é o gânglio? O gânglio nada mais é do que essa zona, né, de contato entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. E aí aqui você nota que eles não entram em contato definitivamente, né? Eles não entram em contato diretamente. Essa mensagem nervosa, ela se dá pela liberação de certos neurotransmissores, que nesse caso aqui entre o neurônio pré e pós-ganglionar do sistema simpático está relacionado com a acetilcolina, beleza? Já o neurônio pós-ganglionar, quando ele envia a mensagem recebida pelo pré-ganglionar, ele vai transmitir essa mensagem para a zona-alvo, a região-alvo de atuação da mensagem, através de neurotransmissores como a norepinefrina ou a acetilcolina, tá ok? Lembrando que os receptores que estão presentes na zona-alvo do sistema nervoso simpático são do tipo adrenérgico e muscarínico, tá ok? O que é o receptor do tipo muscarínico? O receptor muscarínico é aquela proteína, é um receptor que é formado por uma proteína transmembrana, só que ela é uma proteína que ela tem várias entradas e saídas em um único ponto, né, da membrana plasmática, beleza? Então, uma questão importante que a gente tem que ressaltar é que o neurônio pré-ganglionar, né, do sistema nervoso simpático, ele é menor do que o neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso parasimpático. Ele é bem menor. Em contrapartida, o neurônio pós-ganglionar do sistema nervoso simpático, ele é maior do que o neurônio pós-ganglionar do sistema nervoso parasimpático, beleza? Então essa é uma diferençazinha básica quando você estiver visualizando os esquemas. Lembrando também aqui que a acetilcolina é a que faz essa propagação, né, do impulso nervoso entre um neurônio e o outro, e os receptores aqui são do tipo nicotínicos, e também a acetilcolina é que vai ser responsável por propagar, não é isso? Por fazer com que esse sinal ele chegue até as zonas alvo quando está relacionado ao sistema nervoso parasimpático. Então aqui ó, nós temos aqui um esquema em onde o sistema nervoso parasimpático ele surge dos nervos cranianos e dos nervos sacrais. Então, por isso que o sistema nervoso parasimpático ele é tomado muitas vezes como sistema crânio-sacral, tá ok? Ele também é chamado de sistema crânio-sacral. E aí você consegue perceber justamente o que a gente vinha falando aqui nesse esquema. O neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso parasimpático ele é bem maior, e aí ele atua quase que em cima do órgão-alvo. Só que quando ele chega aqui pertinho do órgão-alvo, ele tem um gânglio, ou seja, ele tem um local de transmissão de mensagem para o neurônio pós-ganglionar. E é esse neurônio pós-ganglionar que vai enviar a mensagem para o órgão-alvo de atuação da mensagem. Tá ok? A mesma coisa acontece aqui, ó.
sistema nervoso parasimpático saindo da região sacral. Então, o neurônio pré-ganglionar ele é muito maior, e aí ele vai ter a região do gânglio, que é também chamada de região sináptica, que é onde vai ter a passagem do neurotransmissor do neurônio pré-ganglionar para o neurônio pós-ganglionar. Essa mensagem ela é recebida pelo neurônio pós-ganglionar, é processada e é enviada pelo seu axônio para o local alvo, para o local de destino, tá ok? Em contrapartida, o sistema nervoso simpático, o neurônio pré-ganglionar, ele é bem reduzido, e aí a mensagem ela percorre um maior caminho pelo neurônio pós-ganglionar, tá ok? Então, pelo neurônio pós-ganglionar que essa mensagem percorre um maior caminho. Lembrando que os nervos que dão origem ao sistema nervoso simpático, eles são tóraco-lombar, não é isso? Então, eles estão aqui na região torácica e lombar. Os nervos que dão origem ao sistema nervoso parasimpático, eles são crânio-sacrais. Os nervos que dão origem ao sistema nervoso simpático, eles são tóraco-lombar, tá ok? Tóraco-lombar. Então, nessa aula de hoje, a gente ficou faltando apenas falar sobre os principais neurotransmissores, como é que fisiologicamente esses neurotransmissores eles atuam de um neurônio para o outro, tá ok? Então, a gente aqui vai começar através de uma pequena definição de neurotransmissores, né? Então, neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelo neurônio com função de biosinalização. Então, elas enviam informações de uma célula para outra. Nós temos aqui uma imagem, um GIFzinho na realidade. Então, você percebe que nós temos a parte final de um neurônio, o axônio, e aqui nós temos um dendrito do neurônio pós-ganglionar. Então, é importante a gente ressaltar, pessoal, que a mensagem ela vem pelo axônio, mas ela é recebida por dendrito do neurônio pós-ganglionar. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui o neurônio, o axônio, e aí ocorre um processo de potencial de ação. Esse potencial de ação ele ocorre devido a um fenômeno chamado de despolarização. O que seria isso? Só para a gente relembrar. Nós temos aqui, ó, na parte interna da célula, uma carga negativa. Não sei se vocês estão lembrados, mas a membrana plasmática ela separa ambientes de carga. Então, a parte interior da célula ela é mais negativa e a parte exterior da célula ela é mais positiva. O que é o potencial de ação? O que é o processo de despolarização? Então, quando você começa a ter a troca de cargas eletrônicas entre as zonas externas e as zonas internas, você tem o que a gente chama de propagação do potencial de ação. Então, devido à abertura de canais, não é isso? Canais de sódio, principalmente, cargas positivas elas vão começar a entrar dentro da célula. Então, esse fenômeno é chamado de fenômeno de despolarização. Então, quando esse fenômeno de despolarização ele se propaga de tal maneira, você tem o chamado potencial de ação. Então, o potencial de ação ele vem pelo axônio, e aí quando ele chega de um neurônio para o outro, esse potencial de ação ele não consegue ser propagado automaticamente. Então, existe a liberação de neurotransmissores, existe a liberação do que a gente chama de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles são liberados, são absorvidos ou geralmente eles são captados por proteínas que estão aqui nos dendritos no neurônio pós-ganglionar, eles são captados e, consequentemente, eles permitem a entrada de cargas positivas. Então, na realidade, esse neurotransmissor ele é liberado nesse espaço, que a gente chama de fenda sináptica. Então, porque aqui é esse processo de propagação do impulso nervoso com a utilização de neurotransmissores, a gente chama de sinapse. Então, esse espaço que existe entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar é chamado de fenda sináptica. Então, esse neurotransmissor ele fica aqui atuando sobre proteínas de canal que estão presentes no neurônio pós-ganglionar. E quando ele atua sobre essas proteínas, ele vai fazer com que essas proteínas se abram para a entrada de cargas positivas.
Se você tem a entrada de cargas positivas, o que é que está acontecendo com esse segundo neurônio? Está acontecendo um processo de despolarização. Se ocorre um processo de despolarização, vai chegar em um momento em que você vai ter um processo de propagação do potencial de ação, e aí a mensagem ela é enviada até o destino, até a região alvo de atuação dessa mensagem, tá ok? Então, ó, os neurotransmissores, eles estimulam a continuidade do impulso nervoso, porque vocês veem que o potencial de ação, ele para, ele não tem mais para onde ir, e aí o que é que acontece? Você tem a liberação desses neurotransmissores, e esses neurotransmissores, eles sinalizam, por isso que é um processo de biosinalização. Então, esses neurotransmissores, eles sinalizam para o neurônio pós-ganglionar, eles sinalizam para o neurônio pós-ganglionar, para que essas proteínas presentes neles permitam a entrada de íons positivos e, consequentemente, devido ao processo de despolarização que vai acontecer nesses neurônios pós-ganglionares, nesses neurônios pós-sinápticos, né, isso porque a sinapse está ocorrendo aqui, nessa fenda sináptica, então você vai ter um processo de despolarização e, consequentemente, a propagação do potencial de ação no neurônio pós-ganglionar, fazendo com que essa mensagem, essa sinalização, ela chegue até o órgão ou a estrutura-alvo, tá ok? Eles efetuam a reação final no órgão, no músculo-alvo, como eu já havia dito. Então, quais são os principais neurotransmissores? Existem alguns neurotransmissores específicos para o sistema nervoso periférico e para o sistema nervoso central. Os principais neurotransmissores que estão aliados ao sistema nervoso periférico e ao sistema nervoso central são a acetilcolina e a norepinefrina. Já no sistema nervoso central, nós temos a epinefrina, a dopamina, a serotonina, o GABA e o glutamato. Quais são os que a gente vai ver hoje com maior detalhe? A gente vai ver hoje com maior detalhe a acetilcolina e a norepinefrina. E vamos ver também a serotonina, o GABA e o glutamato, tá ok? Principalmente quando a gente tiver no sistema nervoso central, o GABA e o glutamato, por quê? Porque eles têm características antagônicas, enquanto um ele está excitando, o outro ele está inibindo um processo de potencial, um processo de sinalização pelos neurotransmissores, tá ok? Ele está inibindo o processo de sinalização dessas mensagens. Então vamos lá. Falando do sistema nervoso periférico, não é isso? Nós temos os neurônios que a gente chama de neurônios colinérgicos. Por que neurônios colinérgicos? Neurônios colinérgicos por quê? Porque eles trabalham com um neurotransmissor chamado de acetilcolina, beleza? E aí aqui a gente tem a representação mais esquematizada especificamente para acetilcolina, beleza? Então, no slide passado a gente viu mais ou menos como é que ocorre de maneira geral a propagação dessa sinapse, dessa biosinalização, e agora a gente vai ver de maneira mais específica como é que isso está ocorrendo para cada um desses principais neurotransmissores, tá ok? A acetilcolina, pessoal, é bom a gente indicar que a acetilcolina ela é formada pela união da acetil-CoA com a molécula de colina, tá ok? Essa união ela vai ocorrer pela atuação da enzima colina-acetilcolinesterase, tá certo? Acetiltransferase, perdão. Então, aqui nós vamos ter aqui a junção dessas duas moléculas, a acetil-CoA proveniente da mitocôndria, que está presente dentro do neurônio pré-ganglionar, e a colina ela retorna para esse neurônio, e aí essas duas substâncias elas vão ser unidas através de uma enzima, pela ajuda de uma enzima, que é a acetiltransferase, e aí você vai ter aqui, pessoal, a formação desse neurotransmissor chamado de acetilcolina. Entretanto, o que foi que eu falei, como é que ocorre inicialmente um processo de biosinalização, né? Um processo de biosinalização relacionada à propagação da sinapse. Então, primeiro você tem que ter o que aqui, pessoal? Um processo de despolarização. Consequentemente, após esse processo de despolarização, você vai ter a propagação do potencial de ação. Você vai ter a propagação do potencial de ação. Então, o que era negativo dentro vai se tornar positivo, e o que era positivo fora vai se tornar
negativo, então como efeito em cadeia, você vai ter a propagação do potencial de ação. Então, da mesma maneira, acontece aqui a propagação do potencial de ação. Então, o potencial de ação ele vem por esse axônio do neurônio pré-ganglionar. E aí, uma questão interessante, né? Como é que ocorre a liberação da acetilcolina? Quando esse potencial de ação ele vem pelo neurônio pré-ganglionar, ele sinaliza para essa proteína de canal, né? Ele sinaliza para essa proteína de canal que ela abra. E quando ela abre, ela permite a entrada do cálcio. Cálcio também que possui carga positiva. O cálcio, quando ele estiver dentro do neurônio pré-ganglionar, ele vai fazer com que as moléculas de acetilcolina elas comecem a ser armazenadas dentro de uma bolsa que a gente chama de vesícula, certo? Então elas vão serem armazenadas dentro de uma bolsa que a gente chama de vesícula. E aí, consequentemente, conforme essas moléculas elas são armazenadas nessa bolsa, vai chegar um momento em que vai ocorrer um processo de exocitose. O que é um processo de exocitose? É quando vesículas que contêm alguma substância, elas se fusionam com a membrana plasmática da célula e eliminam determinada substância que havia contida dentro dela. Nesse caso, como a gente está falando da acetilcolina, então essa vesícula ela vai sofrer um processo de exocitose e vai liberar o que? A acetilcolina nesse espaço que a gente chama de quê? De fenda sináptica. Nesse espaço que a gente chama de fenda sináptica. A acetilcolina ela vai atuar sobre alguns receptores. Esses receptores são as proteínas que vão estar presentes no neurônio pós-ganglionar, não é isso? São as proteínas que vão estar presentes no neurônio pós-ganglionar. E aí, através dessa a acetilcolina, ela vai fazer com que essas proteínas elas abram os seus canais e, consequentemente, cargas positivas elas comecem a entrar dentro desse neurônio pós-ganglionar, dentro desse neurônio pós-sináptico, porque a sinapse já ocorreu, né? O que é a sinapse, na realidade? É quando a acetilcolina ela sai, ela se fixa nessas proteínas, e aí ela permite a entrada de íons positivos, fazendo com que ocorra o processo de despolarização no neurônio pós-ganglionar. Então, quando você tem o processo de despolarização no neurônio pós-ganglionar, através de um efeito em cadeia, você vai ter o processo de potencial de ação sendo propagado no neurônio pós-ganglionar. Uma questão interessante aqui, pessoal, é que essa acetilcolina ela não vai ser utilizada completamente, né? Então, ela vai chegar aqui, vai se fixar a esses receptores, só que o que é que vai acontecer? Vai sobrar acetilcolina nessa região aqui, ó, na fenda sináptica. E não é interessante que essa acetilcolina ela fique aqui perambulando por essa fenda sináptica. Por quê? Porque quanto mais acetilcolina aqui, mais sinalização ela vai realizar, e aí você pode ter a geração de um potencial de ação indesejado para determinado momento. Então, potencial de ação ele é um potencial que ele é controlado, então só deve ser ativado quando realmente existe uma necessidade. Então, se você tem a dificuldade de reabsorver essa acetilcolina, então você vai ter um prejuízo, porque você vai sempre estar ativando essa biosinalização. Então, como é que essa acetilcolina ela faz para deixar de existir nessa fenda sináptica? Essa acetilcolina ela vai ser quebrada, né? No início eu falei para vocês que a acetilcolina ela é formada por acetil-CoA e colina, não é isso? Então, essa acetilcolina ela vai ser novamente quebrada, só que ela vai ser quebrada em colina e acetato, tá ok? E aí essa colina ela vai retornar, ó, ela vai retornar para o neurônio pré-sináptico, para o neurônio pré-ganglionar. Ela vai retornar através dessas proteínas de sódio. Então, quando o sódio ele começa a entrar por essas proteínas aqui, ele vai liberar também a passagem da colina para que ela consiga entrar e, consequentemente, se associe novamente a acetil-CoA e aí, consequentemente, o processo tenha ativação novamente. Esse processo, esse ciclo seja ativado novamente, esse ciclo aconteça novamente. Tá ok? Então, ó, potencial de ação, entrada de cálcio, a acetilcolina ela vai começar a ser armazenada em vesículas e aí, consequentemente, essas vesículas elas vão eliminar, através de um processo de exocitose, vai eliminar essa acetilcolina nesse espaço entre os neurônios que a gente chama de fenda
sináptica. Essa acetilcolina ela vai se ligar aos seus receptores que estão presentes na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico, pós-ganglionar, e vai permitir a entrada de íons positivos, fazendo com que o potencial de ação ele seja propagado. Não é interessante que essa acetilcolina ela permaneça, essa acetilcolina que sobrou, ela permaneça nessa fenda sináptica, então ela é quebrada em colina e acetato, e a colina ela é reenviada, né, novamente para dentro do neurônio pré-ganglionar, beleza? Uma questão importante que a gente tem que indicar é que existem vários receptores, né? Existem vários receptores na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico. Então, nós enumeramos alguns aqui, o M1, o M2, o M3, o M4 e o M5. E eles vão causar atuações em neurônios de células parietais gástricas. Então, nós vamos ter aqui a atuação da acetilcolina em neurônios de células parietais gástricas. Nós vamos também ter a atuação da acetilcolina em células cardíacas, em neurônios e em células do músculo liso, tá certo? Nós vamos ter também a atuação da acetilcolina na bexiga, em glândulas exócrinas e na musculatura lisa presente na musculatura do coração. E já esses receptores M4 e M5, eles são receptores que estão presentes em vários neurônios, né, no sistema nervoso periférico, tá ok? Então, vamos continuar aqui. O segundo neurotransmissor presente no sistema nervoso periférico é os neurônios que a gente chama de neurônios adrenérgicos. Então, a gente vai falar dos neurônios adrenérgicos e do neurotransmissor presente nesses neurônios adrenérgicos. Então, o principal neurotransmissor que a gente vai ver aqui é a norepinefrina, que também pode ser chamada de noradrenalina. Então, pessoal, eu queria que vocês só verificassem uma circunstância, que, ó, você, na realidade, você vai ter que obedecer mais ou menos esse princípio aqui que eu expliquei para vocês no início da aula. Despolarização, os neurotransmissores vão começar a ser agrupados dentro de vesículas no neurônio pré-sináptico, e, consequentemente, eles vão ser liberados na fenda sináptica para atuar sobre os receptores do neurônio pós-sináptico. Então, a partir das próximas imagens, vocês vão notar que é basicamente quase uma mesma linha de raciocínio. Então, você tem aqui, ó, potencial de ação sendo propagado no neurônio pré-sináptico. Quem é que vai entrar aqui? Uma carga positiva através dos íons de cálcio, tá ok? Esses íons de cálcio vão fazer com que a norepinefrina, ela seja agrupada em vesículas presentes dentro do neurônio pré-sináptico. Só que antes disso, a gente tem que falar que a norepinefrina, ela tem que ser formada antes de ser agrupada dentro dessas vesículas. Então, antes disso, nós temos a entrada através do canal de um canal de sódio, nós temos a entrada de uma molécula chamada de tirosina. Então, essa tirosina, ela vai sofrer processos e reações químicas até ser transformada em norepinefrina, em noradrenalina, tá ok? Então, ela vai ser transformada em dihidroxifenilalanina, e depois, que a gente chama de L-dopa, tá certo? Dihidroxifenilalanina, e depois ela vai ser transformada através da atuação de outra enzima. Então, você tem uma enzima aqui, ó, a tirosina hidroxilase, que ela faz a transformação da tirosina em dihidroxifenilalanina, que também pode ser chamada de L-dopa, e depois essa L-dopa ela é transformada pela atuação de uma outra enzima, que é a descarboxilase, L-aminoácidos aromáticos, que vai transformar essa L-dopa em dopamina. Consequentemente, essa dopamina ela vai sofrer com a atuação de uma nova enzima até se transformar em norepinefrina, tá ok? Essa norepinefrina ela vai ser armazenada nessas vesículas, e com a entrada de cálcio, essas vesículas elas vão sofrer um estímulo para que essa norepinefrina ela seja liberada através de um processo que a gente chama de quê, pessoal? Processo de exocitose, que é a liberação de moléculas através do fusionamento de vesículas com a porção da membrana plasmática, fazendo com que essas moléculas elas sejam
liberadas. Uma questão aqui que eu falei para vocês é que os receptores, os principais receptores da norepinefrina, elas são do tipo muscarínico, não é isso? Então, o que são receptores muscarínicos? São receptores formados por proteínas transmembrana, que elas fazem esse processo de zigue-zague entre as membranas, tá certo? Entre a membrana do neurônio pós-sináptico, tá ok? Então, essa norepinefrina, ela vai atuar sobre esses receptores, e aí eu destaquei aqui os principais receptores. Nós temos o alfa-1, alfa-2, o beta-1, o beta-2 e o beta-3. Então, o alfa-1 ele vai estar relacionado com processos de vasoconstricção, de secreção salivar, com processos de reações químicas de glicogenólise. Ele vai estar relacionado também com a broncoconstricção, contração de esfíncteres, que são aqueles músculos que fecham, que estão responsáveis por fechar, não é isso? Alguns órgãos, por exemplo, o esfíncter do estômago, o esfíncter do piloro, que fecha o canal estomacal, tá certo? Para que o processo de digestão ele possa ocorrer. Relaxamento de musculatura lisa e gastrointestinal também. O receptor alfa-2 ele vai atuar na diminuição da produção de noradrenalina, de norepinefrina. Então, você pode ter aqui, pessoal, a norepinefrina atuando sobre um receptor que vai atuar sobre a produção de norepinefrina, entendeu? Vai diminuir também a liberação de insulina. Já o beta-1, ele vai estar relacionado com o processo de taquicardia e aumento do débito cardíaco. Beta-2, com o processo de vasodilatadores e aumento e liberação de insulina, relaxamento muscular, broncodilatador e gliconeogênese, que é a formação é um dos processos de formação de açúcar, tá certo? E aqui, por último, nós temos o beta-3, que ele está relacionado com o processo de lipólise, beleza? Como eu havia dito no slide anterior, não é interessante que a norepinefrina ela continue aqui, ó, nesse espaço. Como é o nome desse espaço? Como é o nome desse espaço, pessoal? Fenda sináptica, porque é aqui onde está ocorrendo a sinapse. A sinapse é o quê? A liberação do neurotransmissor e a atuação do neurotransmissor sobre o receptor do neurônio seguinte, não é isso? Então, não é interessante que essa norepinefrina ela continue aqui, tá ok? Não é interessante que essa norepinefrina ela continue aqui nessa fenda sináptica, porque ela pode estar causando estímulos exagerados nesse neurônio pós-ganglionar, nesse neurônio pós-sináptico. Então, o que é que acontece? Essa norepinefrina ela tem que ser retirada. Então, ela vai ser enviada novamente para o neurônio pré-ganglionar através de uma proteína de sódio que vai permitir a entrada, não é isso, dessa norepinefrina. E aí, parte dessa norepinefrina, pessoal, ela pode ser encaminhada novamente para essas vesículas, onde você vai ter o processo ocorrendo novamente, o processo de sinapse nervosa ocorrendo novamente, ou então essa norepinefrina ela pode ser desativada através dessa molécula de MAO, tá certo? Então essa enzima de MAO, ela vai ser ela pode ser novamente inativada e na formação, né, de um complexo anterior à norepinefrina, e aí, consequentemente, ela não vai poder ser utilizada dessa maneira tão rápida depois que ela é reabsorvida. Uma questão de conceitos farmacológicos aqui é que a norepinefrina, juntamente com a serotonina, pessoal, ela está relacionada com aquela questão do prazer, está relacionado com aquela questão do humor do indivíduo. Então, pessoas que tomam remédio, contra a depressão, principalmente, elas tomam remédios, elas tomam fármacos que vão inibir essa proteína aqui, ó. Então, se você não tem a permissão da entrada da norepinefrina para dentro novamente do neurônio pré-ganglionar, você vai ter a norepinefrina aqui por muito mais tempo, fazendo excitação, né, nesse neurônio pós-ganglionar, consequentemente ocasionando uma sensação de satisfação emocional por muito mais tempo. Outros remédios também, eles atuam sobre essa enzima do mal. Então, ocorre a permissão, né, da entrada da norepinefrina novamente para dentro do neurônio pré-ganglionar, só que essa enzima do mal ela é desativada momentaneamente por esses fármacos, e aí essa norepinefrina que retornou para o neurônio pré-ganglionar, ela é
facilmente reabsorvida por essas